Bom dia, alunos do nono A e nono B. Tudo bem com vocês? Vamos falar da nossa aula de hoje. Nós estamos na apostila 2, na aula 14, operações com números reais. O que a gente vai ver primeiro? Adição e subtração de radicais. Qual é a condição para que a gente possa somar e subtrair radicais? Eles têm que ser idênticos. É como se o radical assumisse o papel de uma variável. Por exemplo, 2x mais 7x, 9x. No lugar deste x vai ter o radical idêntico. Só pode somar e subtrair radicais idênticos. Então, o primeiro exercício. 2 raiz quadrada de 7 mais 7 raiz quadrada de 7, ó. Esse radical é idêntico a esse. Quanto dá? 9 raiz quadrada de 7. Tranquilo. Como se o radical fosse um x. 9 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz cúbica de 2. Radicais idênticos. 9 mais 4 dá 13. Menos 3 raiz cúbica de 2, 10 raiz cúbica de 2. O radical faz o papel de uma variável. E você soma os coeficientes desse radical. Eles têm que ser idênticos. 9 raiz quadrada de 3 menos 1 raiz quadrada de 3. 8 raiz quadrada de 3. 2 raiz quadrada de 5 menos 1/3 raiz quadrada de 5. Eu vou subtrair 2 de 1/3. Tem que fazer o MMC. O MMC é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1. 6 menos 1 sobre 3, 5/3 raiz quadrada de 5. Eu estou subtraindo inteiro de uma fração, tem que fazer o MMC. Aí a letra E. 1 raiz quarta de 2 menos 3 raiz quarta de 2 menos 2 raiz quarta de 2 mais 2 raiz quarta de 2, 0. Esta soma aqui, 1 menos 3, deu menos 2. Mais esse 2 aqui, 0. A letra F, 2 raiz quadrada de 3 mais 3 raiz quadrada de 2. Este radical não é idêntico a este radical. Não é possível efetuar esta operação porque não são radicais idênticos. Só pode somar e subtrair raiz quadrada de 3 com outra raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 2 com outra raiz quadrada de 2. Então, essa operação não é possível. Os radicais são diferentes. Não é possível nem somar, nem subtrair. O exercício 2 é para você colocar igual ou diferente. Raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 4 não dá raiz quadrada de 13, porque a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 4 é 2. 3 mais 2 dá 5. 5 é diferente da raiz quadrada de 13. B. Raiz quadrada de 9 é 3, mais raiz quadrada de 4, que é 2, dá 5. É diferente da raiz quadrada de 5. Aqui dá 5 inteiro. C. Raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5. Não pode subtrair radicais que não são idênticos. A de cima não era idêntico, mas tem raiz quadrada exata. Então, eu tirei a raiz. Aqui não dá para tirar. Então, você não pode efetuar essa subtração. Isso aqui não vai dar raiz quadrada de 2. Eles não são idênticos. Uma raiz quadrada de 3 mais uma raiz quadrada de 3, 2 raízes quadradas de 3, igual.
2 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 5 dá 5 raiz quadrada de 5, não 8. Aqui dá 5, 2 mais 3, 5, raiz quadrada de 5. É diferente de 8, raiz quadrada de 5. 7 raiz quadrada de 3 menos 4 raiz quadrada de 3 dá 3 raiz quadrada de 3. 7 menos 4, 3. 1 raiz quarta de 2 mais 1 raiz quarta de 2, 2 raiz quarta de 2, igual. Raiz quarta de 2 mais raiz quadrada de 2 não são radicais idênticos. Tinha que fazer o NMC. Não vai dar 2 raiz quarta de 4. Raiz de 10 mais 1 raiz de 3 mais 2 raízes de 3. Dá raiz de 10 mais 3 raiz de 3. Esse radical não tem ninguém semelhante a ele. Repete. 1 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3, 3 raiz quadrada de 3. Igual, tá certo? J é o mesmo anterior, só que aqui é negativo. Repete a raiz quadrada de 10, não tem ninguém semelhante a ela. 1 raiz quadrada de 3 menos 2 raízes quadradas de 3 dá menos 1 raiz quadrada de 3. O J também é igual, também está correto. Nós paramos aqui, tá? Hoje eu não vou mandar atividade, porque vocês ainda têm uma para terminar, para a gente depois tirar a dúvida na nossa aula online, e depois a gente manda a atividade da operação adição e subtração. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem.